Hoje nós vamos estar resolvendo um problema envolvendo o processo de destilação. O problema é o seguinte: na carga de um processo de destilação temos os seguintes componentes com as suas composições molares: benzeno 80%, tolueno 12% e xileno 8%. Deseja-se que a recuperação de benzeno no destilado seja de 90%. A de tolueno no resíduo seja de 17% e que a fração molar de benzeno no destilado seja de 85,7%. Nestas condições, determinar qual seria a composição do destilado. Vamos começar pela uma modelagemzinha do sistema. Nós temos que, para esse processo, vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui a carga entrando, nós temos aqui o destilado saindo e o resíduo saindo aqui embaixo. É um processo de destilação. Na carga, nós temos o benzeno, que eu vou chamar aqui simplesmente de B, que é igual a 80%. Na carga nós temos ainda o tolueno, que eu vou chamar de T, que é de 12%, e temos o xileno, que é 8%. No destilado, nós temos apenas que a fração do benzeno é 85,7%. E não temos nada do tolueno e nem do xileno. No resíduo, nós não temos nada sobre nenhuma em relação a frações molares sobre nenhuma das espécies envolvidas. Para diferenciar aqui, eu vou colocar um F aqui na frente de todos, para indicar que é fração. Porque quando eu não estiver trabalhando com fração, eu vou usar somente a letra indicando qual é o componente que eu estou trabalhando, como agora. Eu tenho ainda a informação de que a recuperação de benzeno no destilado é de 90%. Então, a quantidade de matéria, a relação entre a quantidade de matéria, que eu vou chamar apenas do benzeno no destilado, que eu vou chamar apenas de BD, sobre a quantidade de matéria do benzeno na carga, vai ser igual a 0,9. Ou seja, o que é a recuperação? É a razão entre a espécie que nós estamos trabalhando naquela parte do processo, no caso destilado, sobre a carga, sempre sobre a carga. Temos também que a recuperação de tolueno no resíduo, que eu vou chamar de TR, ou seja, vai ser igual à quantidade de matéria do tolueno no resíduo sobre a quantidade de matéria do tolueno na carga. Já que eu estou trabalhando em fração molar, é a quantidade de matéria, que vai ser igual a 0,17, que é 17%, já estou colocando aqui como 0,17. Então, nós começamos a encontrar nossas quantidades de matérias na carga. Para um elemento, para uma espécie X qualquer na carga, para eu estar calculando ela, a quantidade de matéria dela é simplesmente o quê? Eu vou chamar isso de X, por exemplo. XC é igual a F de X na carga vezes a carga. Eu não vou estar resolvendo isso aqui numericamente, então eu estou procurando ser o mais abstrato possível. Por exemplo, no caso do benzeno. Para eu achar a quantidade de matéria no benzeno na carga, é só eu multiplicar a fração do benzeno na carga, que é igual a 0,8, 80%, vezes a carga. Vamos supor que eu arbitrei aqui que a carga é 100 kmol, então vai ficar 0,8 vezes 100 kmol, eu teria 80 kmol de benzeno na carga. Então eu fico com benzeno na carga é a fração de benzeno na carga vezes a carga. O tolueno na carga é a fração de tolueno na carga vezes a carga. E o xileno na carga é igual a fração de xileno na carga vezes a carga. A partir daí nós podemos já definir também o benzeno no destilado. Por quê?
nós temos que a recuperação do benzeno no não destilado é igual a 0,9. Então nós sabemos que a razão entre o benzeno no destilado sobre o benzeno na carga é 0,9. Mas nós já temos o benzeno na carga. Então nós já podemos definir também quem é o benzeno no destilado, que seria igual a 0,9 vezes o benzeno na carga. Podemos também, da mesma forma, definir o tolueno no resíduo, porque nós já temos também esse valor, né, que o tolueno no resíduo vai ser igual a 0,017 vezes o tolueno na carga. É a mesma coisa. Podemos agora definir o nosso destilado total, porque eu já tenho a quantidade de benzeno no destilado e tenho quanto ele representa neste destilado. Então, para eu definir o destilado total, é só eu dividir o benzeno no destilado sobre a fração de benzeno no destilado. Aí podemos definir também o nosso resíduo. Já temos a carga, né, que foi arbitrada, temos o destilado que foi calculado, podemos definir que o resíduo é igual a carga menos destilado. Fazendo o sumário do que foi feito até agora, nós já temos essas massas, já temos a carga, o destilado e o resíduo, já temos o benzeno no destilado e já temos o benzeno no destilado e já temos também o tolueno no, cadê o tolueno no resíduo. Então vamos calcular apenas o que falta. Nós não temos ainda o benzeno no resíduo, mas para calcular o benzeno no resíduo é simples. É só eu calcular, é só eu fazer esse cálculo. O benzeno no resíduo, eu vou chamar o BR, vai ser igual ao benzeno na carga menos o benzeno no destilado. O que entrou tem que sair. Então, nós já temos o benzeno no resíduo. Vamos definir agora o tolueno no destilado. O tolueno no destilado vai ser feito da mesma forma. O tolueno no destilado vai ser igual ao tolueno na carga menos o tolueno no resíduo, o qual já temos também. Já eliminamos o tolueno no destilado. No caso do xileno, não temos o xileno no resíduo, nem temos no destilado, mas temos as outras espécies e o total. Então, simplesmente eu posso dizer que o xileno no destilado vai ser igual a o destilado total menos o benzeno no destilado menos o tolueno no destilado. Eu já defini meu xileno no destilado. Da mesma forma, eu posso calcular o xileno no resíduo. O xileno no resíduo vai ser igual ao resíduo menos o benzeno no resíduo menos o tolueno no resíduo. É balanço de massa, o que entra tem que sair. Então aqui, se eu tenho o total menos as outras espécies participantes, eu tenho o que sobrou dele. A mesma coisa eu tenho aqui. Agora que eu já tenho as minhas espécies calculadas, as quantidades de matéria, eu só preciso agora determinar a composição de cada uma no destilado e no resíduo. Para eu calcular, por exemplo, a fração de xileno no destilado, seria apenas o xileno no destilado, que é a massa do xileno no destilado, sobre o destilado, que é o total de destilado. Da mesma forma, teremos para todas as outras espécies. Então, nós já modelamos aqui, já temos as nossas equações que vamos trabalhar. Vamos partir lá para o Python e ver o que foi feito. Vamos lá. No Python, o mesmo problema.
Lá, então, vamos ver como fizemos. Primeiramente, nós alimentamos o sistema com a fração do benzeno na carga, que é 0,8, a fração do tolueno na carga, que é 0,12, e a fração do xileno na carga, que é 0,08. Alimentamos também com a recuperação do benzeno no destilado, que é 0,9, a recuperação do tolueno no resíduo, que é 0,17, e a fração do benzeno no destilado, que é 0,857, 85,7%. Arbitramos a carga total de 100 kmol. Aí já definimos as massas. O benzeno na carga vai ser igual à fração do benzeno na carga vezes a carga total, como eu mostrei lá na explicação. E da mesma forma para todas as duas outras espécies. Definimos também um benzeno no destilado, que temos o benzeno no a recuperação do benzeno no destilado e aí o benzeno na carga, multiplicando a recuperação do benzeno no destilado vezes o benzeno na carga, nós temos o benzeno no destilado. Da mesma forma para o tolueno. Tudo que foi explicado antes, lá antes. O destilado total é o benzeno no destilado sobre a fração do benzeno no destilado. O resíduo total é a carga total menos o destilado total. Como nos lembramos lá que nós temos a carga, temos o destilado. Se subtrair a carga menos o destilado, nós vamos encontrar o resíduo. Aí daqui nós podemos definir o benzeno no resíduo, que é igual ao benzeno na carga, que nós já tínhamos calculado, já achamos cá na frente o benzeno na carga, e achamos também o benzeno no destilado aqui. Então nós podemos definir o benzeno no resíduo, porque o que entrou está saindo. O tolueno no destilado vai ser calculado da mesma forma, que é o tolueno na carga menos o tolueno no resíduo. Para o xileno no destilado, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos pegar o destilado total, que é o total de destilado, menos as outras espécies que estão lá no destilado, menos o benzeno no destilado e menos o tolueno no destilado. Da mesma forma faremos para o xileno no resíduo. Nós pegaremos o resíduo total menos as outras espécies que estão no resíduo, que é o benzeno no resíduo e o tolueno no resíduo. Agora, para definir a fração de cada espécie, a fração molar de cada espécie no destilado e no resíduo, é só você dividir a massa daquela espécie pelo total na parte do processo que você está. No caso do destilado, a massa total do benzeno no destilado, dividido pelo destilado total. Eu criei uma função que faz isso, calcula a fração, ela pega o valor da massa que você passa, que eu chamei de x, sobre o total, e aí você vai ter o seu resultado. Vamos agora fazer a execução e ver o que acontece. Executando aqui. Aí nós temos que a fração do benzeno no destilado é 85,7, que foi dado. A fração do tolueno no destilado é 11,85 aproximadamente. A fração do xileno no destilado é 2,44. A fração do benzeno no resíduo é 50,04. A fração do tolueno no resíduo é 12,76. E a fração do xileno no resíduo é 37,19. Então, essa questão aí procurou resolver esse problema da destilação, mostrando a parte da modelagem e aplicação em Python. Obrigado.